Bom dia, internautas. Bom dia a todos que acompanham a programação da TV Sul em Destaque. Hoje nós temos a grata satisfação de receber nos nossos estúdios a vereadora Joelma Miranda Cruz. Ela que é vereadora já, podemos dizer, de 2 mandatos, até porque assumiu a suplência no Legislativo anteriormente e agora sim um mandato propriamente dito, né, eleita inclusive, né? E nós estamos aqui hoje com uma entrevista esclarecedora, trazendo aí mais uma parte da política jaguarunense hoje, a vereadora Joelma. Vereadora, seja bem-vinda aos estúdios do Sul em Destaque, né? Para nós é um prazer receber a senhora aqui. E fale um pouco aos internautas quem é a vereadora Joelma, né? Para quem não conhece, na verdade, a vereadora. Quero cumprimentar a todos os internautas, né, do Sul em Destaque e agradecer já inicialmente, né, por esse convite de estar hoje aqui, falando um pouco do nosso trabalho no Legislativo e falando um pouco sobre mim, sobre a vereadora Joelma, contando um pouco da minha história. Eu sou filha do seu João Dário Cruz, o filho mais velho do nosso saudoso Dário Basílio Cruz e da dona Maria Terezinha Cruz, e tenho 2 filhos, casado com o Adriano também, que foi vereador, foi presidente da Câmara, então tem aí toda uma história política já de família. Como eu falei, tenho 2 filhos, Leonardo e Estela, e realmente eu entrei nessa vida política por vir também de uma família política, né? Não só do meu marido, principalmente do meu marido, né? Mas também tenho um tio-avô também que foi presidente da Câmara, foi vereador, seu Pedro Basílio. Então a gente tem aí corre na veia aí um sangue político também. Vereadora, como é que a senhora concilia, na verdade, a vida de dona de casa também, né? A gente sabe que tem o corre-corre do dia a dia, e também como é que a senhora concilia com a sua atividade política na cadeira do Legislativo? Realmente, nós que somos mulheres, né, nós temos aí, eu posso até dizer, tripla jornada, né? Temos aí nossos afazeres também do dia a dia, como dona de casa, como mãe, como mulher. Então, a gente concilia da melhor maneira possível. Eu gosto sempre de estar em família com os filhos, mas é claro que quando tem as reuniões, eventos, quando sempre que se faz necessário, eu sempre estou presente. Jamais deixo de ir a qualquer reunião, a todas as reuniões, aos meus compromissos como vereadora, por conta da minha vida em família. Mas quando posso, eu gosto de estar com eles em casa, a gente gosta de almoçar juntos, a gente gosta de passar os dias juntos, mas a gente concilia bem. Eu não tenho assim, eu mesma que dou conta dos trabalhos de casa, e então a gente consegue aí resolver tranquilamente. Isso aí nunca foi problema, até porque eu sempre trabalhei, então nós que somos mulheres, a gente tira de letra, tranquilo. TV Sul em Destaque, hoje com a entrevista com a vereadora Joelma Miranda Cruz, PSD jaguarunense, na política aí aproximadamente 2 mandatos aproximadamente, até porque também já assumiu a suplência do Legislativo jaguarunense. Vereadora, quanto tempo a senhora está debutando, na verdade, na política? Até porque não só vereadora, mas também acompanhando já o seu marido, o Adriano, o popular gente fina, e também toda a política propriamente dita no município de Jaguaruna. Então, João, como você já falou, né, eu posso dizer que eu tenho 2 mandatos, porque mesmo não me elegendo na última eleição, eu fiquei como primeira suplente, né, e assumi por 2 anos, e nessa última eleição agora eu consegui me eleger e ter esse mandato. E posso dizer que já comecei a minha política já desde 2004, quando o Adriano foi candidato pela primeira vez. Então ali começou realmente sempre ao lado dele e nas campanhas, e depois, após também as eleições, ele se elegeu, teve o êxito de se eleger nas 2 eleições. Então sempre ao lado dele, participando, opinando também, né? Eu acho que talvez isso que me fez gostar da política, porque ele sempre também teve essa abertura comigo. A gente conversava sobre política, os projetos que ele colocava quando foi vereador, os projetos, os desejos dele de ajudar o município. Então, eu acredito que daí nasceu essa vontade de também contribuir e também entrar nessa política e também ajudar o nosso município. Vereadora Joelma, a senhora foi eleita com quantos votos nessa última eleição?
Nessa última eleição, eu fui eleita com 477 votos. Eu sempre digo que foram 477 amigos e pessoas que realmente confiaram o voto em mim. Então, eu sempre sou muito grata. E a forma de realmente reconhecer e agradecê-los é fazendo o meu trabalho. É dessa forma que eu faço e realmente foi uma eleição bem disputada, bem difícil, mas eu consegui aí 477 votos. Nesses 2 mandatos que a vereadora Joelma Miranda Cruz está à frente do Legislativo, como é que a senhora visualiza as comunidades, o trabalho de um modo geral, até porque a gente sabe que o nosso município é bastante extenso para dar atenção? Assim, eu entendo que o vereador, primeiro que ele é vereador do município, ele não pode ser um vereador de comunidade. É claro que a comunidade que a gente mora, o vereador mora, ele é mais cobrado, né? Até porque as pessoas estão mais próximas, mas eu entendo sim que o vereador é de todas as comunidades e realmente as nossas comunidades, elas, até porque nosso município é extenso, né? São distante uma das outras, e então a gente entende que cada comunidade tem as suas necessidades, então a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Então, quando eu digo isso, é porque realmente eu tento colaborar nas comunidades, onde precisa do vereador, onde precisa de uma ação forte, eu sempre estou lá. Então, realmente a gente entende que cada uma tem a sua peculiaridade, então, e as suas necessidades, mas com certeza a gente está aí para ajudar, para participar. Então eu tenho um relacionamento bom com todas as comunidades, talvez algumas mais distantes e um pouquinho, como o Torneiro, Arroio da Cruz, mas a gente sempre participa, procura ir até lá, não vou dizer que seja seja semanalmente, mas a gente sempre passa por lá, vê as situações, como está. Então, realmente, mas as comunidades, no geral, eu sempre participo. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de estar presente. Muitas vezes, até, eu vou em algumas comunidades, eu passo por ali, vejo o que está acontecendo, o que está precisando. A gente tem muito esse hábito, sabe, o João, de estar visitando, passando ali, e muitas vezes eu encontro ali com os moradores e converso, e eles perguntam, o que a vereadora veio fazer? Não, a gente veio aqui ver como é que está essa obra, ou como é que está essa situação aqui que vocês estão aqui pedindo. Então, eu sempre passo nas comunidades e realmente é um hábito que nós temos. Na verdade, eu e a Adriana, a gente tem esse hábito de fazer isso. TV foi em destaque hoje com a entrevista com a vereadora Joelma Miranda Cruz, PSD Jaguarunense, e, claro, uma entrevista esclarecedora. Vereadora, quais são os requerimentos e indicações, na verdade, e projetos de vulto da sua autoria que a senhora pôde realizar aí, que pôde também ajudar a população jaguarunense? Aproximadamente quantos projetos, quais foram as indicações, como é que a senhora está atuando nesse meio? Assim, João, os projetos que nós temos, indicações, requerimentos, eu entendo que todo projeto que é feito, todo pedido ao executivo, o próprio projeto, a gente precisa das pessoas para as coisas acontecerem e serem realizadas. Então, eu posso dizer aqui que um dos projetos que realmente me dá grande satisfação, que foi ali o projeto ali da Curva do Morretes, que eu sempre cito, porque nós já estamos aí quase com 5 anos e não houve mais acidente, graças a Deus. Uma obra simples que aconteceu ali e já vamos aí fazer aniversário quase de 5 anos e não aconteceu mais. Ali nós conseguimos colocar 2 lombadas físicas, fizemos a troca de posteamento. Após isso, não aconteceu mais, reconhecido pelo próprio bombeiro voluntário. Eu conversei com eles, sempre que eu converso, já outros momentos eu estive lá, e eles dizem realmente que ali era uma preocupação muito grande para eles e hoje já não mais. Então, esse foi assim um projeto que aconteceu e teve o envolvimento da Câmara de Vereadores, com certeza eu busquei esse apoio. Então, esse é o que me dá uma grande satisfação, porque realmente salvou vidas. E um outro projeto também que nós buscamos aí, junto ao deputado Ricardo Guide, e que foi ali a pavimentação da Ernesto Lacombe. Eu sempre cito isso e falo, porque realmente nós tivemos ali a assinatura do contrato entre Prefeitura e ADR, então foi um recurso de R$500 mil. Eu já falei isso, já tenho falado bastante, onde nós iríamos contemplar Ernesto Lacombe, a rua Padre Ernesto, que fica atrás ali da igreja, né? Beirando ali o rio, e também a Rua Laguna, também, que seria uma pavimentação asfáltica. Mas, infelizmente, como o projeto não contemplava
calçadas, pluvial, esse recurso foi devolvido. Então, quando eu falo sobre isso, é porque naquele momento foi assim um grande projeto, uma necessidade para o município, que é Ernesto Lacombe, e que realmente é uma cobrança não só de quem mora ali e nem de quem mora no centro, mas de todo o município. E, infelizmente, quando foi feita essa devolução, naquele momento o executivo entendeu que buscaria um recurso, porque seria uma camada asfáltica, uma pavimentação asfáltica. Eu sei que ali da Ernesto Lacombe ia passar ali da Câmara Municipal, onde era a Câmara antes, e até o Paulo Cruz, mais ou menos, na entrada do Paulo Cruz. Então, ele entendeu que devolveria esse recurso, porque buscaria ali, junto ao Estado, a nível federal. Isso não aconteceu. Então, esse era um grande projeto, até quando nós tivemos essa assinatura do contrato lá em Tubarão, na ADR, foi aquele momento, sabe, de satisfação, de ver realmente mais uma grande obra acontecendo. Infelizmente não houve, mas segundo as informações, e eu tenho cobrado muito, que será feito, o prefeito vai aí buscar através de recurso próprio, até porque agora, próximas eleições, acho muito difícil conseguir qualquer recurso, sinceramente. Então, vai buscar com recursos próprios, que também é uma pena, porque nós poderíamos aí estar utilizando R$550 mil, foi o que ele sinalizou, que vai usar do município, para outras obras, para outras pavimentações que são tão necessárias. A própria avenida, né, que precisa tanto, com urgência, que está aí, é outra situação que nós temos que resolver. Então, realmente, só para colocar essa situação de projetos, esse era um grande projeto, mas infelizmente a gente não pôde realizá-lo. Mas iremos continuar cobrando. E indicações, requerimentos, pedidos, isso nós fazemos muito. A gente, lá na Câmara, eu tenho sido assim uma grande cobradora sobre isso. Tenho cobrado bastante, principalmente também, posso falar aqui, o piso do professor, eu tenho cobrado bastante. Infelizmente, foi dado só o reajuste, era quase 7% o piso desse ano. Infelizmente, foi só o reajuste. Tenho cobrado também o reajuste dos funcionários também do município, funcionários públicos. O plano de carreira da saúde também é uma luta, né, que não foi pago? O plano de carreira da saúde, ela foi homologada em 2017, quando eu tive conhecimento, né, que já estaria ali completando um ano e não havia sido promulgado, e realmente foi uma luta. Nós conseguimos fazer isso, com que a Câmara promulgasse. E, infelizmente, desde maio do ano passado, ainda não receberam. Mas me parece, pelo menos as informações que me passaram, é que cada servidor da saúde que tinha direito entrou ali com uma ação. É uma pena, porque essas ações elas acabam criando uma dívida para o município, acaba criando um passivo. Não está pagando o profissional, vai criando um passivo, ou seja, uma dívida futura até para um próximo prefeito também. Pois é, vereador, a gente nota, inclusive, que o Sindicato dos Servidores Públicos, na administração passada do prefeito Luiz Napoli, fizeram, inclusive, manifestações à frente do Paço Municipal da Prefeitura, solicitando o piso nacional dos professores, solicitando o aumento do salário, enfim. Esse ano não existe sindicato, não existe manifestação, não existe nada. O que se pode pensar nesse sindicato, afinal? Olha, eu até posso dizer que eu não conversei com a presidente do sindicato, a Zaine, eu não conversei com ela. Aliás, eu fiz requerimentos perguntando qual era o trabalho, qual era a atitude do sindicato em relação aos professores, e acho que a informação ela também não chegou, né? Eu fiz esse pedido, né? Mas também talvez eu deva uma visita até o sindicato, conversar pessoalmente. A gente até se encontrou em algumas reuniões e não conversamos sobre isso, mas assim, realmente a gente sente aí talvez não uma falta do sindicato de cobrança, mas talvez da mesma forma como foi feito na administração passada, foi feito manifestações na frente da prefeitura, que é legítimo, inclusive quando aconteceu aquelas manifestações, inclusive com profissionais, funcionários também, que eram, vamos dizer assim, que eram comissionados,
né, que eram cargos de confiança do prefeito, estavam também junto buscando resolver essa situação, e tanto que foi resolvida, né? Então eu espero a mesma atitude agora, né, dos que estão ali na Secretaria da Educação, que tem o seu cargo de confiança, também que cobrem esse piso do prefeito, já que estão ao lado dele, porque as pessoas que estavam conosco, os profissionais, estavam ali cobrando. Então, e tanto é que foi resolvido. O ex-prefeito ele repassou quase a totalidade do piso, e o restante que ficou foi parcelado, então foi resolvida aquela situação. Então nós esperamos sim, nós não iremos nos calar, na verdade foi dado ali só um reajuste para todos os funcionários e para os professores, mas nós vamos sim continuar cobrando do sindicato, cobrar do prefeito sim, porque o piso é um direito dos profissionais, dos professores, então realmente a gente vai continuar cobrando. Inclusive eles estiveram na Câmara de Vereadores, teve total apoio dos vereadores, inclusive meu, com certeza, e é uma luta, é uma bandeira assim que eu vou abraçar, porque a gente sabe que o professor ele tem que ser valorizado para poder ali fazer as suas atividades, para os alunos também poder ter uma educação de qualidade, não que o professor que não receber, agora não vai dar uma aula de qualidade, não é isso, mas é que tem as suas despesas, também tem que receber o seu salário, ele também tem que estar se sentindo bem, ele é complicado. Enquanto não for valorizado essa questão do professor, a gente sabe que infelizmente é difícil. E a educação vai ser o caminho para tudo, né? TV Sul em Destaque com a vereadora Joelma Miranda Cruz, PSD Jaguarunense, com mais uma entrevista esclarecedora. E hoje a grata satisfação de estar conversando, batendo aquele papo com a vereadora. E estaremos aqui, claro, com outras personalidades jaguarunenses, e hoje a vereadora Joelma. Dando sequência à nossa entrevista com a vereadora Joelma Miranda Cruz. Vereadora, a senhora também assumiu o cargo a pasta de chefe de gabinete no governo Luiz Napoli. Como é que foi essa experiência também no Legislativo Jaguarunense? Olha, João, essa experiência foi importantíssima na minha, vamos dizer, trajetória política, né? E realmente eu recebi naquele momento alguns convites para assumir outras secretarias, outras pastas. E realmente quando veio esse convite para ser chefe de gabinete, eu acho que eu me encontrei, porque ali eu sabia que realmente eu ia fazer meu trabalho, aquele trabalho que eu gosto de fazer. Primeiro porque realmente os projetos que são discutidos, aliás, que são elaborados ali no executivo, ali junto com o jurídico, ele passava ali, claro, para o prefeito, ali para a chefia de gabinete. Então nós nos reuníamos ali, então todos os projetos que eram elaborados, então a gente sentava e discutia. Mas eu acho que o mais importante, assim, além também, claro, dos projetos que são importantes estar discutindo, mas também tá ali recebendo as pessoas que vinham conversar com o prefeito, vinham solicitar alguma situação que teria que ser resolvida. É porque tinha aquele dia ali que ele atendia as pessoas, que isso é importante demais. Então, na verdade, ali é uma vitrine, né? O bate-papo com o cidadão, com as pessoas, o eleitor, as pessoas que vêm solicitar algum trabalho nas suas comunidades, e a senhora era realmente a que estava recepcionando o cidadão. Sim, o interessante é que as pessoas têm uma visão assim, quando chega alguém ali, geralmente as pessoas têm essa visão. Vai chegar alguém aqui, vai ser para estar incomodando, para estar pedindo pedindo alguma coisa para o prefeito. Não era isso. Eles vinham pedir para a comunidade, particularmente eles não vinham pedir nada. E o interessante é que quando você já atende aquela pessoa, você atende bem, recebe, encaminha para o prefeito, aquilo tudo se resolve. E realmente eu acredito que ali teve uma mudança assim grande, no sentido que quando as pessoas vinham até ali e a gente dava aquele atendimento, o prefeito levava para a sala, conversava, resolvia, metade dos problemas já eram resolvidos naquele momento, né? Na verdade, algumas pessoas queriam visitar o prefeito, sentar, bater um papo, tomar um café, até porque aquela conversa na comunidade, às vezes, no pedir o voto durante a campanha, é rápida. E depois que, claro, o prefeito se elegeu, automaticamente as pessoas querem também vir parabenizar, querem vir conversar, fazer alguma cobrança ou dar alguma ideia, né? Sim, tanto que teve momentos até ele gostava muito de receber essas pessoas, as pessoas que vinham da comunidade, e claro que
naquele dia específico, tinha muitas pessoas ali que vinham das comunidades, então tinha que ser meio rapidinho. Então, tinha momentos dele estar demorando, conversando, empolgado, aí contando toda a história, e a gente já tinha que ir ali, olha, tem mais alguém para atender. Então, realmente, eu acho que isso é importante. Até fica aí a dica, fica como exemplo também, para que essa administração faça, porque realmente uma das reclamações que nós ouvimos, pelo menos chega a mim, é que falta esse atendimento, sabe? Falta esse olho no olho. Isso é o que realmente chega a mim. As pessoas falam sobre isso. E isso fazia toda a diferença. E realmente é o que eu tinha, assim, a grata satisfação de fazer esse atendimento e de resolver, não só atender, né? Mas resolver sim as situações, encaminhar para os secretários, porque muitas situações o prefeito não precisa resolver. São coisas, às vezes, pequenas. De repente, chegou ali, não conseguiu conversar com o secretário, já sai meio incomodado. E o chefe de gabinete está ali, o secretário de governo está ali, para resolver essas coisas também. Porque também o secretário também tem os trabalhos deles, né? Muitas vezes chega ali, não está, a pessoa está incomodada. Então, eu acredito que esse trabalho, assim, ele é importante, ele resolve muito, sabe? Eu acho que já está mais que na hora, inclusive aqui em nossa cidade, em Jaguaruna, minimizar, né, os problemas para o prefeito. O prefeito, ele foi eleito não para ficar, na verdade, diariamente sentado atrás de uma mesa, esperando vir um eleitor ou vir a pessoa da comunidade fazer um pedido. O prefeito tem que estar em Florianópolis, tem que estar em Brasília, tem que estar solicitando, trazendo, buscando, levando projeto e trazendo verba para o nosso município. E para isso está ali o chefe de gabinete, que é para atender as pessoas. Sim, tanto que muitas vezes ele marcava as reuniões, né, esse dia de visitação para as pessoas, né, e acontecia muitas vezes, ele tinha que ir a Florianópolis, ele tinha que resolver uma outra situação de emergência, e aí eu tinha que me virar nos 30 para poder agendar novamente, né, e explicar. E algumas situações eu já resolvia, porque não era tão difícil né, já conseguia resolver, e aquilo que realmente não tinha como, mas realmente o prefeito, ele, assim, ele tem que ter um dia para atender o público, mas ele também tem que buscar os recursos. Mas também o prefeito, ele não pode nunca atender o público. O prefeito nunca nunca pode. Isso também não pode acontecer, porque realmente faz parte do trabalho dele, atender as pessoas também, né? TV Sul em Destaque, hoje com a entrevista com a vereadora Joelma Miranda Cruz, PSD jaguarunense. Vereadora, como é que a senhora vê a rotina hoje do Legislativo jaguarunense, a atual vereança, na verdade, né? E o coleguismo, como é que está a atual legislatura do Legislativo jaguarunense? Essa equipe que hoje, que nesses 4 anos estão à frente do Legislativo. Olha, João, assim, eu posso dizer que a nossa Câmara Municipal, nós temos ali os funcionários da Câmara ali de carreira, né? Nós temos o Dr. Marcos Machado, que é a assessoria jurídica da Câmara, temos a assessoria contábil, temos também a própria secretaria da casa. São pessoas que já têm muito tempo de casa, então são profissionais realmente, além de dedicados, com grande experiência. Então, isso já nos ajuda, isso já nos facilita muito o nosso trabalho na casa. Em relação aos vereadores, eu acredito que cada um com sua opinião, né? Eu acredito que cada um tenta fazer o seu trabalho o melhor que pode. Eu penso dessa forma. É claro que às vezes há algumas divergências de opiniões, isso é normal do ser humano, até porque se não houvesse, né, como seria, né? Todos concordando com a mesma situação. É difícil, então tem que haver essas divergências. Em relação continuando com os vereadores, eu acho que realmente cada um respeitando o outro, a gente tenta sempre discutir muitos projetos. Quando não somos favoráveis, a gente tenta ou não coloca o projeto, ele até volta muitas vezes para o executivo, sofre muitas emendas também. Outros momentos eles não são nem colocados, muitas vezes há discussões mais graves, sérias, e a gente sabe que realmente isso precisa acontecer, mas eu acho que no geral, assim, com os vereadores e com a casa, eu acho que caminha assim na sua normalidade. TV Sul em Destaque com a vereadora Joelma Miranda Cruz, na verdade, hoje com a entrevista esclarecedora aqui na TV Sul em Destaque, com um bate-papo da sua trajetória de vida, sua trajetória política, mostrando o papel da vereadora, o papel da mulher. A vereadora, na verdade, o Legislativo hoje está assim, meio que num troca-troca de cadeira, a oposição está dando vez aí para outros suplentes.
Como é que a senhora vê também essa mudança? Isso não destoa um pouco a política, os projetos, enfim, até porque existem alguns projetos em andamento que os vereadores que eram titulares estavam ao par, os que estão chegando agora, os suplentes, ainda vão tomar pé dos assuntos, dos projetos. Como é que a senhora vê essas trocas ali? Olha, na verdade, eu como já fui suplente também e sei da importância de assumir uma cadeira no Legislativo, a gente sabe que o suplente ele também estava ali na campanha, também tem os seus sonhos, os seus projetos. Então eu entendo, eu vejo com bons olhos isso. Em relação aos projetos que os titulares de repente deixaram, porque se afastaram da Câmara, eu acredito que também daqui a pouco ele pode retornar e continuar os seus projetos, mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que o suplente também, os vereadores também, eles também têm os seus sonhos, eles também querem realizar ali assim, o compromisso que eles fizeram também com quem votaram neles, né? Então também vir outras pessoas, outras ideias, eu vejo realmente que é interessante. E concordo também que tem que dar assim, a oportunidade para os suplentes, né, para poder assumir. E como é que a senhora está vendo hoje a atual situação política administrativa do nosso município? Na verdade, existem muitas falácias, muitas cobranças, o prefeito viaja muito, o prefeito vai muito para Brasília, na verdade, houve várias promessas, algumas ainda não foram cumpridas, o tempo está urgindo, já veio a Copa do Mundo, agora a eleição. Como é que a senhora está vendo essa situação em Jaguaruna da atual administração municipal? Eu vejo que dos 48 meses já se passaram 18, né? Então nós já estamos aí 1 ano e meio de administração. Eu vejo que o prefeito me parece que está até um pouco perdido. A gente espera assim que todos esses projetos que foram colocados, que ele trouxe, aliás, os projetos, né, os ofícios, protocolou ofícios, que viria para o município através de deputados, eu espero realmente que aconteça, porque realmente foram muitos projetos falados, colocados, números e pavimentações, e temos aí grandes promessas. Então realmente a gente espera que sejam realizados. Temos ainda 30 meses pela frente, então ele ainda tem tempo para fazer isso, até porque esse choque de gestão que ele tanto falava, ele tem que acontecer. E pelo menos ele, quando foi candidato, e eu acredito que ele quer deixar a marca dele, quer deixar registrado, então realmente ele tem que mostrar ao que ele veio, né? Se realmente ele veio para mostrar alguma coisa diferente, que sinceramente eu vejo de outra forma. Nós tivemos aí grandes obras, grandes realizações. Nós queremos o quê? Que continue essas obras. Aonde nós não conseguimos realizar, agora será feito. Então eu vejo dessa forma. Então realmente eu ainda estou aguardando que o prefeito traga todas essas emendas que ele diz que viria para o município, todas essas grandes obras, e vamos cobrar sim, com certeza. Na verdade foi ventilado aí em torno de 10 milhões de reais em obras, que inclusive temos vereador de oposição que já está cobrando que não saíram do papel. Na verdade, assim, eu tenho um cuidado muito grande, porque muitas vezes se tem essa ilusão, eu posso até dizer uma ilusão, porque protocolar ofício, protocolar pedidos é fácil. Você vai lá, protocola, eu quero a pavimentação da rua tal, eu quero que venha uma ambulância, eu quero que venha, que seja feito o portal da entrada do município. É fácil, eu quero ver a obra acontecer. Nós temos aí, tem sido muito falado que está vindo muita emendas para a saúde, mas até agora a gente não sabe onde estão essas emendas, e é repetido muito essas emendas. Elas foram tão repetidas que, se for colocar isso na ponta do lápis, já passou de 5 milhões. E aí nós gostaríamos também de saber onde é que está esse recurso. Se realmente veio essa emenda, onde foi aplicado? Isso realmente nós queremos saber. Então é muito difícil você ficar ali realmente trazido todas essas informações, e as obras, por enquanto, ainda não estão acontecendo. Então, realmente, a gente espera que aconteça. Vereadora, a senhora é uma vereadora que cobra incisivamente o Executivo em diversos assuntos, diversos projetos que não ocorreram, em obras, enfim. Como é que a senhora vê a atual situação do HCJ, o Hospital de Caridade de Jaguaruna,
que foi aprovado em torno de 150 a 200 mil reais por mês. Anteriormente, era meio que difícil repassar 80, 90 mil e hoje está sendo repassado esses 150 até 170, já tem inclusive repasses nesse valor. E me parece que estamos de novo com um médico no plantão, o hospital, a portaria sempre lotada. Como é que, e não houve ainda uma prestação de conta desses valores desde junho do ano passado? Como é que a senhora vê essa situação do HCJ e esses repasses? Primeiro porque, assim, realmente o recurso que foi aprovado pela Câmara do repasse do Executivo ao Grupo Ideias, né, ao Conselho do Hospital, que vai para o Grupo Ideias, é de 150 a 200 mil reais. Então, eles podem repassar até 200 mil reais. E realmente foi cobrado já essa prestação de contas. Até o momento ela não chegou na Câmara, porque nós já passamos de 1,5 milhão já, desde quando foi aprovado. E realmente, nós vínhamos ali repassando 90 mil na administração passada. E sinceramente, havia uma reclamação que não, porque realmente está demorando o atendimento, ou está tendo dificuldade, mas as pessoas até estavam sendo atendidas. A gente sabia que tinha sempre essa reclamação, mas tinha ali o plantão sempre era pago, porque o município ele tem essa obrigação de pagar o plantão médico, né? Então isso aí não seria afetado se esse grupo não tivesse vindo, o Ideias não tivesse sido contratado. Estaria na mesma normalidade nessa questão. Então realmente nós esperamos mais, porque se com 90 mil nós conseguimos dar conta, vamos dizer assim, do atendimento do hospital, como que com 200 mil ainda há reclamações? A gente não consegue ter esse entendimento. Talvez, no meu ponto de vista, talvez a preocupação esteja mais na estética do que na questão humana. Porque a gente sabe que realmente ali foi feita mudança, sim, até parabenizo, foi feito várias mudanças, mas também se nós pensarmos, nós tínhamos aí entidades que ajudavam o nosso hospital. Nós temos aí, eu posso citar o Lions, que fez a reforma de 2 quartos e deixaram completos aqueles quartos. Então, e também outras entidades, o próprio Rotary também ajudou. Então, nós tivemos aí várias entidades ajudando o nosso hospital, também com fogões industriais. E, nossa, a gente se for lembrar aqui, então as coisas também, existia também essas parcerias, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, nós temos que pensar na questão do hospital, o atendimento, ele tem que ser. Eu percebo que em alguns momentos, as pessoas que vêm até nós também reclamam, que chegam ali realmente, as coisas estão um pouco demoradas. Então, já que está tendo esse repasse, esse valor, e a prefeitura está fazendo isso mensalmente, então realmente tem que melhorar mais. No meu ponto de vista, ainda tem muito para ser melhorado. É significativa as reformas, inclusive agora parece que me saiu o alvará para que possa vir a funcionar o centro cirúrgico, enfim. Podemos estar aplaudindo também esse quesito. Mas a gente nota que o que foi prometido era que essa empresa que veio para cá ia em busca de subvenções, de valores, para trazer especialidades, para trazer mais médicos, para poder estar atendendo a população. E parece que o que está sendo repassado ainda é o dinheiro do Fundo Municipal de Saúde. Sim, essa é uma das preocupações, porque naquele momento, quando foi feito esse contrato com o Grupo Ideias, é que dentro de 6 meses já não seria mais feito esse repasse da Secretaria da Saúde, o Fundo Municipal da Saúde. Seria buscado emendas com deputados federais e estaduais. Naquele momento, eu até coloquei em dúvida, eu coloquei em xeque. Eu não acreditei que realmente seria dessa forma. E está acontecendo, está aí para todos verem, né? Então, realmente, hoje nós estamos tirando esse valor do Fundo Municipal da Saúde, onde poderia estar sendo colocado exames médicos, poderia estar contratando mais médicos, porque nós temos aí uma cota limitada de exames, nós temos aí médicos, em algumas comunidades ainda não tem, nós temos ESFs ainda que não estão funcionando. Então, realmente, esse recurso, ele faz falta para a saúde. Porque se pegasse, assim, esse valor, ou vamos supor que uns 50 mil reais, que é pouco, posso dizer assim, mas colocasse uns ESFs, ou colocasse para exames ou para mais medicamentos, faria uma grande diferença. Então, realmente, já passou do prazo. Nós não podemos mais estar tirando recursos da saúde, colocando hoje
no hospital. Veja bem, nós temos obrigação de pagar o plantão médico. Isso é fato, o município tem essa obrigação. Mas o plantão médico seria o quê? 70, 80 mil reais. Esse outro valor era para estar nos ESFs. Essa é a realidade. Então, assim, ó, se você chegar no hospital hoje, só atende urgência e emergência. Tudo bem, a gente entende, todo hospital é assim. Mas então, por que não investe mais nos ESFs, então? Então, por que foi investido tanto? Então, foi investido maior valor no hospital, né? E aí, nós precisamos dos ESFs também funcionando. Nós temos, sim, ainda reclamações de alguns que não têm médicos. Infelizmente, a gente tem que olhar de outra forma para essa situação. Na verdade, assim, eu bato nessa tecla porque agora, com esse repasse do executivo para o hospital, a portaria do hospital está sendo sobrecarregada com o pessoal do ESF, que a maioria estão deficitários. Inclusive, assim que assumiu agora a nova secretária da Saúde, Daniela, houve alguns comentários no Facebook que agora, quem sabe, a comunidade de Morro Grande de Fora poderá ter um médico, porque estamos há 2 anos sem médico. Então, talvez seja essa a razão que sobrecarregue a portaria do hospital. Sim, sim. E quando eu falo do hospital, eu quero deixar bem claro, eu tenho um carinho enorme pelo hospital e sempre tive. Quando era administrado pelo Conselho Comunitário do Hospital, quando era administrado, eu participei, inclusive participei de pedágios, quando teve ali aquela feira como é que é? Eletroeletrônico? Ali a Receita Federal. Da Receita Federal de Produtos Apreendidos, né? Então eu participei também, fui ali voluntária. Então sempre, tudo que eu pude fazer pelo hospital, quando nós fomos também pedir mais apoio ao Sangão, na época da diretora Osaida, eu estava junto, fomos pedir que aumentasse o valor para o Hospital de Caridade de Jaguaruna, né? Até porque lá a gente sabe que 40% dos atendimentos eram do Sangão. Então eu sempre estive presente. Então o hospital, eu tenho um grande carinho. Por isso que realmente quando a gente cobra e quer que as coisas aconteçam, justamente por isso, por esse carinho que eu tenho, e já que o Grupo Ideias hoje assumiu, então a gente quer realmente que as coisas fluem, que aconteçam. E em relação ao que você falou, que sobrecarrega justamente porque não tem médico, é fato, acaba sobrecarregando o hospital, porque não tem médico em algumas localidades. Nós estamos há 2 anos sem médico em algumas localidades, isso realmente não pode acontecer. TV Sul em Destaque, hoje com a entrevista com a vereadora Joelma Miranda Cruz, do PSD Jaguarunense. Vereadora, como é que a senhora vê a atual situação da Barra do Camacho? Mais um problema aí dos pescadores da região norte do município, que aproximadamente 8 meses estão aguardando para o desassoreamento da barra. Houve aí algumas reuniões anteriores, início de licitação, tudo parou, tinha 11 empresas, retornaram à nova licitação. Hoje só 4 empresas estão participando e parece que tem uma luz no fim do túnel, que dia 5 agora que vai ser conhecida a empresa vencedora, para depois de 15 dias a mais aguardar e esperar a empresa montar ali o seu pátio de trabalho, enfim, trazendo os funcionários, os trabalhadores, para começar a desassorear a Barra do Camacho. Como é que a senhora vê essa situação e o valor de 1 milhão, em torno de 1.700.000 somente para desassorear? Será que esse valor não daria também para fazer um enroncamento? Assim, eu tenho participado muito ativamente das reuniões que aconteceram no Camacho, quando veio esse recurso, quando foi assinado esse recurso em novembro do ano passado, eu estava lá também, e tenho conversado muito com os moradores também ali do Camacho, né? E a gente sabe da importância dessa obra, isso aí a gente sempre discute, sempre fala sobre isso, né? Então realmente há uma preocupação muito grande, como foi dito, dia 5 nós vamos conhecer a empresa vencedora, me parece que das 4 ainda ficaram só 3, né? Então, nós esperamos que realmente, que no dia 5 nós possamos conhecer essa empresa, e se não tiver ali nenhuma ação contrária, a gente acredita realmente que as coisas, pode ser que funcione, pode ser que realmente a barra seja aberta. O que eu quero dizer com isso? É porque se não tiver nenhuma empresa que entrar com uma ação,
porque pode acontecer isso também. E nós estamos aí próximo ao período eleitoral, já estamos aí e podemos, talvez, até se não tiver uma ação rápida, e podemos talvez perder o recurso. Essa é uma preocupação muito grande. É claro que nós não queremos isso. Os moradores precisam daquela barra aberta, os pescadores, nós precisamos. Então, nós esperamos sim que as coisas realmente funcionem. Em relação a esse recurso, eu não sou expert nesse assunto, mas eu acredito que o enrocamento ele é um valor um pouco maior. Talvez esse recurso não daria para tudo, mas para desassorear a barra, para fazer um grande trabalho, com certeza esse recurso é o suficiente para fazer isso. Agora vamos aguardar. Esperamos realmente que essa novela acabe, porque já faz aí algum tempo que a gente tem batido nisso, cobrado, e inclusive eu pedi ali para que o executivo mandasse na época, né, que não estava acontecendo nenhuma ação, parecia que estava tudo muito parado. Eu pedi para que o executivo mandasse como estava a situação da barra. Em seguida foi feito reuniões e estamos aí, me parece, próximo a conhecer a empresa vencedora para fazer o trabalho. E os pescadores aguardando, reclamando com certeza, porque de lá eles tiram o sustento deles, né? Vereadora, mais um assunto pertinente que já está em andamento, graças a Deus, demorou vários anos, né? É a tal creche do bairro Beija-Flor, que é da sua comunidade. Foi aprovado no Legislativo um valor de R$750 mil, né? Onde o prefeito anunciou, inclusive, lá na entrega da ordem de serviço, esses R$750 mil. Depois foi conversado com o engenheiro da obra, que falou que, na verdade, a empresa ganhou com R$600 mil. Hoje a senhora, inclusive, pode chegar em loco e olhar lá na placa à frente da obra da creche, da antiga creche, que a placa mostra R$578 mil. Antes já foi mandado aí do governo federal R$1.200.000, se eu não me engano. Dorme com um barulho desse, afinal de contas, como é que a senhora vê essa situação? Na verdade, o que aconteceu é quando o projeto foi para a Câmara, né, no valor ali, primeiro que é recurso próprio, então ele tem que realmente ir para a Câmara para ser aprovado pelos vereadores. Então foi feito ali até R$750 mil. Esse seria a autorização da Câmara para o término da creche. Só que como foi feita licitação, com certeza a empresa que ganhou foi com menor valor. Então não quer dizer que vai ser usado R$750 mil. Significa que a empresa vai realizar os trabalhos da creche com menor valor. Então, essa explicação é simples, é dessa forma. É porque realmente a empresa conseguiu com um valor menor, por isso que está lá. Então, que bom para nós. Pelo menos nós vamos conseguir terminar a creche e vai sobrar algum dinheiro ainda. Não é que vai sobrar algum dinheiro, não vamos precisar investir R$750 mil. Não vamos chegar talvez a R$600 mil. Então, significa que vai sobrar para o nosso município para investir em outras obras. É importante que a população fique sabendo, na verdade, o que realmente ocorre, né? Porque fala-se em 750, depois a 600, depois 578. Então a população não sabe realmente quais são os números, né, que realmente vão ser investidos. Sim. E na verdade, assim, segundo o que consta, é que levaria 90 dias para terminar aquela obra. Para terminar a obra, e depois ainda tem, claro, mobília, contratação de funcionários, enfim, concurso público, para que possa estar atendendo as mães. Mas eu conversando com o engenheiro da obra, com o encarregado da obra, ele me falou que vai levar ainda mais 5 meses. Como é que a senhora vê também esse prazo? Olha, João, na verdade, quando nós chegamos ali na creche, quando nós observamos, sem mesmo, eu não sou técnica, mas a gente percebe que 90 dias, com certeza não terminaria a creche. Isso aí seria impossível, com certeza, né? Mas nós estamos aí cobrando do prefeito, do executivo, da própria empresa. Eu tenho visitado muito a creche, eu tenho ido muito ali, conversado também ali com o mestre de obras, e quero dizer que realmente a gente tem cobrado para que até o final do ano essa obra termine, para que no próximo ano os alunos, as crianças, né, que possam ir para a creche. Então, assim, eu acho que no mais tardar, nós temos que terminar aquela obra no final de janeiro, para quando chegar em fevereiro,
os alunos, as crianças, as mães, poder estar tranquila e saber que os seus filhos vão estar ali, porque realmente a gente precisa disso. Então, nós estamos apertando para isso. Nós queremos sim que as coisas realmente aconteçam. E também eles podem, de repente, colocar mais funcionários, tentar acelerar o processo. O prefeito tem que ver também, fazer uma comissão, inclusive eu sugeri isso, fazer uma comissão organizadora para ir lá, para ver qual é a situação, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Vamos adiantar, inclusive eu cobrei até a questão da mobília. Como que vai ser? Vai terminar a creche primeiro, para depois resolver a questão da mobília? E a informação que eu tive até foi do secretário de administração, que não, que já estavam se organizando para isso. A creche está pronta, a mobília está aqui, vamos, inclusive professores, porque vai ter uma demanda muito grande. Até então, porque tem um prazo, inclusive, de licitação, né, para compra desses equipamentos, enfim, sim, que não são poucos. Sim, tem prazo de licitação para compra de equipamentos, tem a contratação de funcionários. Será que o município tem funcionários suficiente, professoras, no geral, funcionários no geral, para colocar na creche? Então tem tudo isso para ser resolvido. Então não deixar para a última hora, porque senão vai acontecer a mesma coisa que no Incruso, né? Vai deixando, vai passar mais um ano, e quando a gente vê, passa um ano e a coisa não acontece. Então, a nossa cobrança é justamente para que a creche esteja pronta, esteja tudo ok, e realmente a gente possa inaugurá-la e os alunos irem para lá e tudo fluir da melhor maneira possível. TV Sul em Destaque, hoje com a entrevista com a vereadora Joelma Miranda Cruz, do PSD jaguarunense, conversando sobre a sua trajetória política e também a sua trajetória de vida. Ela que é jaguarunense, filha aqui do bairro Beija-Flor, enfim. Vereadora, como é que a senhora vê o futuro do nosso município, ainda faltando 2 anos para que finda essa administração, e temos aí eleições gerais daqui a pouco, também estadual, federal, e depois há 2 anos temos municipal novamente. Como eu já havia dito, né, eu vejo a nossa administração, como eu já coloquei aqui, nós temos ainda 30 meses, né? Então o prefeito tem aí para mostrar o seu trabalho. Então como eu vou aqui ser repetitiva, e realmente esperamos, né, e cobramos que o prefeito realmente realize tudo aquilo que foi prometido e foi um compromisso que ele assumiu. E então a gente aguarda, a gente espera dessa forma realmente que ele, aí junto com a sua equipe, resolva essas questões aí do município que a gente cobra tanto, né? Em relação ao futuro aí do nossas próximas eleições, que nós estamos aí há tão pouco tempo, e eu sempre digo que as pessoas estão um pouco desanimadas, né? Sem saber um pouco em quem votar, o que fazer. E hoje, se a gente for observar, as pessoas só sabem dizer que não vão votar, porque não sabem, estão desacreditadas da política. Mas eu gostaria de deixar aqui até um recado, que a gente tem que sim escolher as pessoas, os nossos representantes. Nós também somos eleitores, nós também temos essa preocupação. Então vamos pensar realmente a importância de nós irmos às urnas nessa próxima eleição, escolher os nossos representantes. Hoje está tão fácil, né, João? Tu vai hoje na rede social, tu vai no Facebook, tu descobre a trajetória do candidato, ou até daquele candidato que vai pela primeira vez, porque realmente ele é um político, com certeza ele tem ali a sua trajetória. Então, aí vamos pensar aí nesses meses que faltam aí, e escolher os nossos representantes, que realmente, porque só dessa forma que nós vamos mudar aí um pouco o nosso estado, nosso país e também o nosso município. As redes sociais, elas contribuem bastante, inclusive recebi ainda há pouco no WhatsApp uma relação de deputados que aprovaram, conheçam os deputados que aprovaram os 400 e poucos cargos na Assembleia Legislativa. Então as pessoas já ficam meio que ligadas, né? Claro que não se sabe o porquê que foi contratado ou não, de repente foi necessário, sim, mas as pessoas tiram as suas conclusões. Sim, claro. Vereadora, como é que a senhora viu a mudança da secretária da Saúde assim tão repentina? A secretária da Saúde estava fazendo um trabalho belíssimo, enfim, e tal, e automaticamente houve uma mudança de uma hora para outra. Como é que a senhora vê essa mudança assim, de uma pasta tão importante do nosso município, de uma pessoa que estava à frente daquela cadeira, daquela pasta? Mudanças, elas, às vezes elas são necessárias. Nós cobrávamos muito da secretária, da Jaqueline, e
Sempre que eu fui até ela, eu fui atendida, eu posso dizer assim, mas é claro que a Secretaria, a Saúde, na verdade, do nosso município, ela ela tem uma demanda muito grande. A gente sabe que realmente, como eu já havia dito, nós temos que pensar em investir mais nos ESFs, nós temos que investir mais em exames de média, alta complexidade, temos que pensar em desafogar aquelas filas que estão na Secretaria da Saúde. Nós temos ali pessoas que estão aguardando exames, vou citar o exemplo, ultrassons de várias partes do corpo, nós temos ali pessoas que estão aguardando há muito tempo. Então a Secretaria da Saúde, ela tem que na verdade, o executivo, ele tem que realmente apoiar a secretária nessa questão, de resolver essas questões da saúde. Então, realmente, em relação à troca, com certeza foi dada oportunidade, né, sem dúvida nenhuma, para uma outra pessoa, talvez ali, quem sabe, um acordo político, imagino eu, né? Mas eu também acredito que essa secretária que está hoje, a Daniela também, eu acho que vai ser uma boa secretária. Ela tem demonstrado bastante vontade também de fazer, assim como também não critico a Jaqueline, que passou por lá. É claro que a gente sabe que muitas vezes tinha reclamação, sim, chegou a mim muitas vezes, de não ter um atendimento, mas a gente sabe que não depende só do secretário, se o prefeito também não apoiar, e também as coisas também não acontecem. Mas eu acredito que a secretária vai fazer um bom trabalho. A Daniela, eu acredito que vai dar continuidade. Eu tenho cobrado muito dela. Inclusive, as últimas reuniões na Câmara, eu tenho cobrado bastante da saúde. Porque somos cobrados também. Então, nós esperamos sim que ela faça um bom trabalho. TV Sul em Destaque com a entrevista hoje com a vereadora Joelma Miranda Cruz, PSD Jaguarunense. Vereadora, ultimamente a gente tem visto algumas obras sendo feitas no nosso município com devoluções do Legislativo Jaguarunense. Parece que foram as únicas até agora. Como é que a senhora vê esse trabalho do Legislativo economizando e fazendo essas obras no nosso município, como pavimentações, como repasse para associações, inclusive para os bombeiros voluntários, pavimentações na comunidade do Torneiro, Boa Vista, centro da cidade. A senhora vai ser também postulante a esse ao cargo, se eu não me engano, no próximo ano, se Deus quiser, tudo vai dar certo. A senhora também tem essa ideia de estar fazendo esse trabalho? Primeiro, eu gostaria de voltar um pouquinho lá atrás, porque quando nós falamos em devolução de recursos da Câmara, né, do Legislativo para o Executivo, nós vamos lembrar que nós tivemos outros presidentes também que fizeram devolução. Então, eu gostaria de voltar bem lá atrás, 2006, quando o ex-vereador e presidente da Câmara, Adriano Souza dos Santos, também fez uma devolução de R$118 mil. Foram 58 para a INSS, que estava atrasado, da Câmara, ele devolveu, e 60 mil, foi 58, e 60 mil foi colocado também numa pavimentação ali no Beija-Flor. Na Rua dos Imóveis foi feita essa pavimentação ali, foi devolvido, enquanto que nessa época o duodécimo da Câmara era em torno de 70 a 90 mil reais. Então, 70 a 90 mil reais, devolver 118, então é um valor significativo, se nós colocar em percentual. Então, nós já falamos em devolução de Legislativo e Executivo já faz algum tempo. De lá, todos os presidentes fizeram essas devoluções para o Executivo. Então, realmente, eu vejo com bons olhos. E, como foi dito, realmente, hoje, as obras que estão acontecendo são com devolução do Legislativo, o que está acontecendo hoje no município. Eu posso citar aqui o Boa Vista, que está acontecendo a obra ainda. Eu posso citar aqui o Morro da Cruz, que foi uma belíssima obra. Só para você ter ideia, ali foi do ex-presidente Geraldo Garcia, que eu quero parabenizar. Só naquela subidinha ali, próxima à cruz ali, sabe? Aquela subidinha. Vocês não imaginam, os internautas, o que aquilo incomodava a Secretaria de Obras. Aquela subida, o que aquilo incomodava, porque a máquina, quando chegava lá, ela já não estava mais, sabe, era difícil. E realmente aquela obra foi uma grande obra que foi feita. Ali já aliviou
parte do município. E temos hoje o Boa Vista sendo pavimentado. Então, parabenizar. Tivemos aí outros presidentes também. Eu vou citar aqui o Geraldo, que foi na administração passada, que foi presidente, aliás, foi presidente no ano passado, e agora o Laerte também fazendo a devolução, sem contar bombeiros voluntários, sem contar as outras entidades. O Laerte agora pavimentando no Torneiro uma rua, agora comprando, aumentando lá um terreno também no Campo Bom, da escolinha, de uma creche que tem. Pré-escolar. Então, assim, realmente as obras que estão acontecendo hoje têm essa parceria do Legislativo. E eu vejo com bons olhos, sim. Hoje, na verdade, contabilizando aí os 3 últimos ex-presidentes, na verdade, o Laerte não é ex ainda, vai ser no final do ano, foram repassados através do ex-presidente Milton Goulart e Ricardo, Geraldo José Garcia e agora o Laerte, um montante de R$162 mil somente aos bombeiros voluntários para que possa contribuir com aquela obra daquele quartel. Somente quase R$200 mil para os bombeiros voluntários, né? Nessas 3 últimos mandatos dos presidentes, né? Vamos dizer assim, nessas gestões dos presidentes, né? Então, e ainda temos muito mais que aconteceram. Nós temos aí, o ex-presidente também, Alice, por exemplo, que foi feita uma compra de uma arma para a polícia. Foi com o presidente Geraldo. O presidente Geraldo mais 2. E também a construção do Legislativo, da sede. Sim, então, assim, só para você ter ideia também, quando foi feita toda a negociação ali do terreno do Legislativo hoje, foi feita uma troca com o terreno que na época era da Assembleia de Deus, foi feita toda uma negociata, também foi quando o ex-vereador e presidente da Câmara, Adriano, também estava lá. Então foi feito. Então, assim, quando nós falamos em Câmara de Vereadores, não é só o prédio, desde o terreno, então teve todo esse apoio. Então nós temos assim os ex-presidentes que fizeram todo esse trabalho. Então, e para responder, se realmente também for presidente, se Deus quiser, e quero estar lá também no Legislativo, quero estar como presidente da Câmara, com certeza a parceria vai continuar sim, nós queremos fazer isso, porque nós entendemos que quando você faz uma obra para o município, ou você ajuda uma entidade, você está ajudando o município. E nós não podemos pensar, porque realmente seria bom que o Executivo fizesse mais obras, mas infelizmente não está acontecendo. Mas que bom que a Câmara tem essa visão de fazer essas devoluções, de ter essa parceria com o Executivo. E realmente eu acredito que a nossa ideia ela é a mesma, com certeza. Ter essas parcerias, poder fazer para o nosso município. Isso aí, sem dúvida nenhuma, nós temos esse mesmo pensamento. Lembrando então a construção da Câmara, né, fazendo jus aqui aos ex-presidentes, Adriano, inclusive o Alexandre Rodrigues Martins, o Alício, o Milton, o Geraldo, enfim, hoje nós temos uma sede onde acontecem os maiores eventos, né? Uma sede totalmente pronta, com sonorização, enfim, um local, um auditório, onde as pessoas possam, na verdade, realizar os seus eventos. Nós estamos com a entrevista com a vereadora Joelma de Miranda Cruz, do PSD Jaguarunense. Vereadora, o que a população jaguarunense pode, na verdade, daqui para frente, claro, já sabe mais ou menos o que a senhora já fez de bom para Jaguaruna e o que vai continuar fazendo. Nos próximos anos aí à frente do Legislativo, o que a população pode aguardar da senhora como vereadora e talvez postulante aí a outros cargos na majoritária nas próximas eleições? Primeiro que eu quero com certeza continuar contribuindo com o município, e podem esperar que eu vou continuar meu trabalho cobrando, fazendo projetos importantes para o município, trabalhando muito, e esse é o meu compromisso com certeza. Então eles podem esperar aquilo que realmente eu já tenho feito. O meu trabalho realmente com a maior clareza possível. E em relação ao futuro, com certeza eu estou à disposição do partido. O que vai acontecer, se você candidata a vereadora, serei candidata na majoritária, ou até se não for candidata, mas apoiar alguém, com certeza o partido é que vai indicar o caminho, com certeza. Eu sempre que eu fui candidata sempre também por vontade e desejo do partido, do PSD. Então o caminho que indicar, com certeza estarei aí fazendo o melhor possível.
Vereadora, é claro que se nós quiséssemos, ficaríamos aqui horas e horas e horas e horas conversando, teríamos muitos assuntos a conversar, de um modo geral, do nosso município, da sua trajetória política, da sua trajetória de vida, falando um pouco também da sua família, enfim, e também do ex-presidente Adriano, da família Santos, de um modo geral. Mas nós queremos aqui, as suas considerações finais, agradecer a sua presença, o convite que a senhora nos aceitou para vir aos estúdios da TV Sul em Destaque, conversar, bater um papo, que a gente sabe que o tempo é precioso, a senhora também tem os seus compromissos, e nós queremos agradecer a sua presença aqui hoje e nos colocar à disposição, colocar a TV Sul em Destaque à disposição para que possamos cada vez mais difundir a política jaguarunense, o trabalho dos vereadores e também o trabalho da vereadora Joelma de Miranda Cruz. As suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, João, mais uma vez, o Sul em Destaque, você, e dizer que realmente eu estou à disposição, com certeza, de toda a população jaguarunense, e eu, assim, sou uma pessoa de fácil acesso, tanto na minha casa, quanto na Câmara, em qualquer lugar, aonde eu vou, não tem dificuldade nenhuma, para isso o vereador é eleito, e eu entendo que tem que ser dessa forma. Eu sempre penso que nós temos que realmente atender as pessoas, atender bem as pessoas, ouvi-las. Nem sempre nós conseguimos resolver, isso é fato. Não adianta dizer que vai resolver tudo, porque daí aí já está mentindo, já tá enrolando as pessoas e não é o que nós queremos, né? Mas quero dizer que eu vou continuar fazendo o meu trabalho, agradecer a todas as pessoas que confiam e acreditam em mim. Eu converso, sempre encontro alguém aonde eu vou e está elogiando o meu trabalho e ainda assim, quando você vê pessoas dizendo, olha, eu votei em ti, votaria novamente, confio no teu trabalho, isso é gratificante, isso significa que eu estou no caminho certo. Nós fizemos muitas cobranças, muitas vezes, algumas vezes somos ouvidos, em outras nem tanto, mas nós continuamos sim cobrando, firmes e fazendo o nosso trabalho como vereadora. E quero só deixar esse recado, para que realmente todos que precisarem da vereadora Joelma, eu estou totalmente à disposição, e mais uma vez saber onde me encontrar e fazer o convite aqui também para participar das sessões da Câmara nas quartas-feiras, e sempre que precisar nós estamos lá. Agradecendo a vereadora Joelma Miranda Cruz, PSD Jaguarunense, queremos agradecer também a todos os internautas que acompanham a nossa programação, sempre as nossas entrevistas com as personalidades jaguarunenses. Estamos aqui sempre prontos a colocar em evidência a Jaguaruna, a política, o nosso município, a nossa região, a nossa comarca. Um forte abraço a todos e até a próxima entrevista aqui na TV Sul em Destaque.